Sejam todos bem-vindos e bem-vindas de volta à Cozinha do Manhã Diversa. Tá começando mais um Bora Rangar. E no Bora Rangar de hoje a gente vem com mais uma delícia caipira, mais uma delícia de festa junina. É o bolo de paçoca. Se você ainda não experimentou essa sobremesa, né, esse lanche doce, esse bolo que vai alegrar às vezes o seu café da manhã, seu lanche da tarde ou então mesmo na sua festa junina, tenho certeza que você vai gostar. Ó, papel e caneta na mão, celular para tirar a foto da tela, que hoje tem bolo de paçoca aqui no Bora Rangar. Para fazer essa receita, você vai precisar de, primeiro, para a massa, 2 xícaras de chá de farinha de trigo, 1 xícara de chá de açúcar mascavo, 1 xícara de chá de óleo, 2 xícaras de chá de paçoca, lembrando que eu ensinei a fazer paçoca nessa época do ano, no ano passado, então pode buscar a receita lá no YouTube. 1 xícara de chá de leite, 4 ovos, 1 colher de chá de fermento químico em pó. Para rechear e cobrir o nosso bolo, nós vamos usar 2 xícaras de chá de açúcar de confeiteiro, meia xícara de chá de manteiga em ponto de pomada, 2 colheres de sopa de manteiga de amendoim, 2 colheres de sopa de creme de leite sem soro e a paçoca para finalização. Ó, meu forno já tá aquecendo, vamos começar então pelo preparo da nossa massa, né? A parte essencial, básica do nosso bolo que vai paçoca dentro, tá? Ó, aqui meu forno já está pré-aquecendo a 180 graus e eu tenho aqui 2 formas de bolo, ó. A gente vai fazer um bolinho de 2 andares, tá? 2 formas de bolo já untadas aqui com manteiga e farinha de trigo. Esse bolo é muito simples de fazer, não tem mistério. A gente começa no liquidificador batendo os líquidos mais o açúcar. Começando pelos ovos. Aqui eu tenho 4 ovos, lembrando sempre, né, de quebrar os ovos em separado. O óleo, e aí a gente está usando óleo de algodão, tá? Por isso que ele é um pouco mais escuro mesmo. A gente vem com o leite e o açúcar. Olha só que trabalhoso, né? Que bolo complicado. Isso aqui, essa época do ano, pelo menos aqui na nossa região, é muito comum nas empresas, né, nas escolas, o pessoal fazer aquela confraternizaçãozinha com o tema de festa junina. Então vai ter caldo, né? Vai ter um cachorro quente, vai ter um doce. Quem pegar o doce para fazer e levar um bolinho desse aqui, tem certeza que vai impressionar a galera aí da empresa, a galera aí da escola, tá? Porque fica muito gostoso, é impressionante o sabor da paçoca e é muito difícil encontrar quem não goste, né? Vamos bater isso aqui? Bom, essa parte líquida a gente vai misturar aqui na tigela com a parte seca. Então, bolo bem batido, tudo muito bem misturado, a gente pode desligar. E aqui, ó, eu vou também bater as paçocas, tá? Para facilitar, para eu não precisar esfarelar demais ela. Só vou dar uma quebrada. Depois de misturado tudo, né? Aí a gente pode entrar com a paçoca aqui e dar mais uma batidinha. Para facilitar o trabalho aqui. Então agora sim, paçoca devidamente misturada, eu vou colocar aqui dentro dessa tigela a farinha de trigo peneirada, tá, gente? Sempre bom peneirar a farinha de trigo, açúcar, antes de preparar o bolo, vai deixar a textura melhor e também, principalmente, tá? Às vezes, esses ingredientes, na maioria das vezes eles vêm perfeitinhos, né? Mas pode acontecer de vir umas cascas, uns grãos, algumas coisas que aparecem às vezes no meio de uma farinha. Quem trabalha muito com farinha já encontrou por aí, tem certeza. Então peneirar é importante, principalmente para quem faz para vender. Ó, vamos jogar aqui dentro essa parte líquida do nosso bolo, né? Com já a paçoca triturada junto aqui dentro também. Raspa bem e aí a gente vai misturar, ó, com a espátula até conseguir incorporar toda essa farinha. Só depois é que a gente adiciona o nosso fermento, né? Sempre faço bolo aqui, sempre falo isso. Você que acompanha sempre o programa, com certeza já ouviu essa frase, né? De eu falar do fermento. A gente sempre deixa ele para o final. Não é legal você ficar batendo demais ele, não. Com a massa pronta, você adiciona ele, depois mistura.
você já tem ali o suficiente. Porque quando você bate, você pode, no começo, ele já vai agindo. E aí isso pode alterar, não é nem que tira, né, a ação do fermento não. Mas você pode alterar a textura do seu bolo e acabar no final ficando um bolo solado por causa disso, tá? Porque, ó, se você fizer uma experiência um dia, adiciona o fermento aqui e espera 5 minutinhos antes de colocar no forno. Esse é o tempo máximo que você pode esperar. Você vai ver que a massa do bolo vai ficar diferente. Ela já não vai ser mais a mesma que você acabou de bater. Mais do que isso, vai resultar num bolo com problemas no final, tá? Então, ó, mistura bem, até você não ver, né, nem um pedacinho de farinha aparecendo. É comum isso acontecer também, tá? Aí, às vezes, no final do processo, você vai morder o pedaço do bolo, qualquer bolo. Aí vem um pedacinho de farinha. Isso é porque não misturou bem, tá? Então, ó, agora que ele já tá bem misturado, a gente sim entra com o fermento. E os mais atentos vão observar que depois do fermento devidamente misturado, parece pouco, né? Ele dá uma diferença na textura da massa. É aquilo que eu tava falando. Ele já começa a agir fora do forno, tá? Mistura bem, mais uma vez aquela história que eu falei antes, para não ficar nenhum gruminho, nem um pedacinho de fermento concentrado no meio da massa. O fermento ele tem um gosto forte quando você morde ele sozinho, lembra bicarbonato, né? Então não é legal a pessoa encontrar um pedaço de fermento na mordida. Mistura bem e olha aí, ó, a gente tem a nossa massa prontinha para a gente distribuir nas assadeiras, metade para cada uma. Ó, se você tiver uma balança, eu vou te indicar, pesa a massa e aí você vai saber o peso que você precisa pôr para cada lado. Se você não tiver, faz igual eu, coloca um pouco de um lado, depois você vai e coloca um pouco do outro, para não correr o risco de você despejar demais num lugar e faltar para o outro, tá? Então, sempre importante também, né? A tigela que a gente usou, raspar muito bem. Eu tô aqui com um raspador, né, que a gente chama de espátula pão duro. Ela é feita para isso aqui, ó, pra gente poder não deixar sobrar nada ali dentro e evitar o desperdício. Agora sim, como eu falei no começo, né? Meu forno já estava pré-aquecido, o bolo já tá aqui na assadeira. A gente vai colocar aqui, forno a 180 graus. Esse bolinho leva 30 minutos para ficar pronto. A partir de 25 você já pode abrir para fazer o famoso teste do palitinho, né? Que às vezes o seu forno é mais potente. Aqui no meu, que é bem potente, é 30 minutos. Como que é o teste do palitinho? Espeta um palito no meio do bolo até o fundo e retira. Se ele estiver limpinho, tá pronto o bolo, se o palito sair limpinho. Agora, não pode abrir o forno antes de 25 minutos, senão o bolo sola também. Combinado? Então agora é paciência. Muito importante, né? Todo bolo que a gente vai confeitar precisa esfriar. Então, você tem que dar pelo menos para esse bolo umas 4, 5 horas, porque é segurança. O bolo ele tem que estar completamente em temperatura ambiente, de preferência, se você puder, gelado, tá? Só que aí você não espera ele esfriar completamente para desenformar, não. Esfriou ali uma horinha, meia horinha, você já pode vir aqui, ó. A gente lembrando, né? A gente untou a forma com manteiga, farinha de trigo, forno pré-aquecido a 180 graus e tem mais. Esse bolo é um bolo de liquidificador. Então você vai bater primeiro no liquidificador os ovos, o óleo, o açúcar, o leite e a paçoca. Bate bem e aí depois você mistura isso na farinha de trigo, por último incorpora o fermento químico em pó, traz para a forma untada, 30 minutos no forno a 180 graus. Agora que ele já esfriou, gente, ele solta muito fácil, tá? Um bolinho muito tranquilo de desenformar, ó. Passa a faquinha aqui tranquila, ela nem suja direito. Então, ó, muito facinho, mas é importante, né, dar essa passadinha na faca, que é onde ele pode agarrar, e aí, ó, é só virar que ele vai sair, quer ver, ó? Olha aí, tá vendo? Sem agarrar, aquela agarradinha básica aqui, mas que é normal de todo bolo. Ele é um bolo super molhadinho, super fofinho, mas tem que esfriar, tá? Então esse aqui não é o que a gente vai confeitar agora, ele vai esfriar mais um pouquinho e só assim, com um cafezinho, já é um excelente bolo, inclusive para festa junina mesmo, tá? Mas como a gente quer sempre um pouco mais, vem comigo que agora a gente vai aprender o creme. Esse é um creme de manteiga com base em manteiga de amendoim, que a gente vai depois confeitar usando paçoca. Então vai ser mais um punch de sabor com paçoca aqui para nossa receita. Eu vou colocar, ó, o açúcar de confeiteiro aqui dentro. É bastante açúcar.
E aí o açúcar de confeiteiro, né, é aquele extra fininho que é misturado com um pouco de amido, né? Então a gente vai colocar aqui, ó, a manteiga, ponto de pomada, né? Aquela manteiga que a gente tira da geladeira e deixa ela aí uma hora, 2 horinhas fora da geladeira para ela ficar bem molinha. E aqui também a manteiga de amendoim. E eu tô usando aquela manteiga de amendoim integral, sem açúcar, tá? Pelo amor de Deus, a gente já tá colocando um montão de açúcar aqui dentro dessa receita. Então essa manteiga tem que ser aquela que não é adoçada e muito menos, eu acredito que exista sim manteiga de amendoim salgada. Não é o caso aqui também, tá? É neutra, é só amendoim aqui. A gente vai começar a bater antes de adicionar o creme de leite para poder dissolver bem aqui o açúcar nessas 2 manteigas. Vamos lá então. Vai com calma para não espirrar o açúcar todo para fora. Você viu que deu uma voadinha no açúcar, já dei uma diminuída na batedeira. Então ela fica aqui, ó, velocidade 1 ou 2 no máximo, para você não desperdiçar o seu açúcar. Aí você vai ver isso aqui misturando, mas vai ficar tipo uma farofinha aqui dentro. Conforme vai ali umidificando, a manteiga vai, né, se misturando ao açúcar, vai virando uma, tipo areia molhada assim, aquela farofinha bem úmida. Mas ele não vai virar um creme por si só aqui. A gente deixa bater para poder dar uma clareada, né, a manteiga ajudar a dissolver um pouco a farinha. Depois que tiver bem batido, bem misturado, mesmo que seja uma mistura sólida, aí sim a gente vai adicionar o nosso creme de leite. Bate bem isso aí. Ó, e aí ali no cantinho eu já tenho o bolo. Vamos mostrar ali, Lucas, o bolinho que esfriou, que a gente colocou na geladeira. Tá aqui, ó, esse bolinho aqui é o que a gente vai confeitar agora, tá vendo? Ó, já gelado praticamente, tá? Ficou ali, ele já tá preparado há umas 3 horas, passou meia hora na geladeira. Então tá o ideal para confeitar, para o seu bolo não desmanchar, não derreter o seu creme, né? A gente quer um bolinho bem bonito. Bom, ali agora sim a gente vai poder adicionar o nosso creme de leite. Então, ó, com a ajuda da espátula, é bem pouquinho creme de leite, ele só vai ajudar a gente a conseguir ligar esse nosso creme aqui, ó. Vou mostrar para vocês a textura que fica. Raspa bem aqui, 2 colheres de sopa de creme de leite é o suficiente. E agora tá pronto o nosso creminho de manteiga. E nessa parte, a gente vai agora tirar os grãos de açúcares presentes. Lembrando, né, o açúcar de confeiteiro sempre, né, é bem coado para retirar qualquer grânulo, cristal de açúcar que ainda fique. E aí, ó, agora até ele ficar bem clarinho, a gente vai deixar bater mais um pouco para aerar, para ficar um creme levinho, porque ele vai bastante gordura, bastante açúcar, então ele tem que ser levinho. Agora tá bom. Você pode fazer um teste que é o seguinte: você vai pegar um pouquinho desse creme, ó, esfregar na mão e ver se você ainda está sentindo o açúcar. Se você já não estiver sentindo, como é o meu caso aqui, já está pronto. Ó, vou retirar aqui o batedor para te mostrar como que ficou esse nosso creminho aqui, ó. Fecha aqui, Lucas, pra gente ver a textura desse, pessoal de casa ver a textura desse creme, como é linda, ó. Aí, tá vendo? Ele nem cai da espátula, tem que balançar aqui para ele cair. Ele é bem consistente, bem firme, ideal pra gente confeitar. Então vamos começar agora a confeitar o nosso bolo. Esse aqui eu vou deixar de lado, se precisar eu vou usar ele também, né? Porque a gente dividiu a receita aqui em 2. Então eu tenho uma parte que já tá pronta antes, que a gente passou pro bico de confeitar. Esse bico que você tá vendo aí agora, chamada manga de confeiteiro, né? A gente tá usando o bico pitanga, mas você pode improvisar essa manga usando também, né, saco de leite que o pessoal usa, saco de arroz, mas isso aí hoje em dia é fácil de encontrar também. Vou colocar aqui no centro a base do meu bolo e aí eu começo aplicando o recheio usando, ó, até sujei minha blusa aqui, ó, a manga de confeitar. Vamos atentar aqui na posição de segurar a manga, ó. Para encher a manga, você coloca ela dentro de um copo, né, porque aí facilita, você passa o creme ali para dentro, ó. Segura aqui em cima e a outra mão vai dando controle. Ó, e aí você vem aplicando aqui
o seu recheio. E a ideia, gente, é ficar bem recheado, tá? Então faz uma camada boa de recheio aí. E depois a mesma coisa para a cobertura, tá certo? Então a gente vai aqui, ó, aos poucos aplicando o nosso recheio aqui no bolo. Chegou a hora de experimentar e ser feliz. Eu vou cortar uma fatia aqui, bem bonita, para você ver que delícia que fica isso. Ó, pedacinho pequeno, hein, turma? Vai dar para todo mundo. Olha aí que coisa linda que fica esse bolinho. Olha, ai, molhadinho. Olha a massa desse bolo. Gente do céu. Ai, ai. Tenho certeza que você vai arrasar na festa junina aí com seus convidados. Bora rangar? Chegou minha hora, hein? Suspense, Paulinho, suspense. Vem comigo. Que delícia. Gente, essa massa, ó. Anahie!